Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre supervisão e orientação pedagógica e eu vou falar de planejamento escolar. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar explicando o que é planejamento escolar, né? O planejamento escolar é algo muito importante dentro de qualquer processo educacional, dentro de qualquer instituição de ensino, seja ela da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, ou até o ensino superior. Geralmente, as escolas fazem o planejamento para o ano letivo, mas ele também pode se estender para um biênio ou triênio, vai depender muito, né? Do que a escola tem como metas educacionais. E também vai depender muito do que vem de cima, que a gente vai ver que existem níveis, né, de planejamento, a gente vai ver já já. Então, sendo assim, esse planejamento precisa ser feito, obviamente, antes do ano letivo começar, de preferência com um tempo suficiente para que se providencie materiais, né? Material humano, material físico, estrutura. E ele deve ser o mais democrático e participativo possível, vou falar disso também já já, né? Ou seja, vai contar com a colaboração de todos os agentes escolares, todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, então, o planejamento ele se dá em 3 níveis. Primeiro, é preciso considerar o que vem lá de cima. A gente fala o que vem lá de cima, que vem das hierarquias superiores da educação. Vem do governo federal, vem do governo estadual, e se a escola for uma escola municipal, como é a maioria da educação infantil e dos primeiros anos, dos anos iniciais do Fundamental 1, né? Ela vem também, esse planejamento vem também do governo municipal. Isso inclui o planejamento propriamente dito, né, que eles enviam, os programas e os projetos desses três, ou de pelo menos um desses 3 governos. Vindo esse planejamento, a escola começa a se organizar internamente, ela vai ter um projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola, vou falar disso para vocês, explicar o que é um PPP, tá? Toda escola tem o seu regimento escolar, né? Que rege a rotina ali da escola, planos de ação, proposta pedagógica, plano curricular, matriz curricular, tudo isso nós vamos explicar aqui ao longo dos nossos estudos, tá? E, lógico, desce para o professor, né, para o planejamento de ensino, que é o plano de aula e é o plano de curso. Então, a gente vê que começa lá de cima, né, das instâncias superiores, vai descendo até chegar ali na sala de aula. E tudo isso envolve tempo, envolve engajamento, né? E, logicamente, envolve organização e disciplina. Eu já tenho logo de cara uma dica para dar para vocês de leitura, que é o livro Planejamento Escolar, da Maria Josefina Martinez e do Carlos E. Oliveira Larror. É um livro que, esse inclusive, eu comprei num sebo, né? Não é muito fácil de achar, eu procurei até na internet, tá tudo esgotado. Ele é um livro muito bom. Então, quem quer saber como que faz um planejamento completo, como que ele funciona desde as instâncias superiores até ali as funções do professor, esse livro é perfeito. Tanto assim que ele me é muito útil como professor, então isso eu indico para todos. Então, eu sugiro, caso não ache para comprar na internet, que procurem sebos, né? Essas livrarias de livros usados, ou até mesmo em sites onde vendem livros usados, porque para quem vai trabalhar com planejamento escolar, gestão, administração escolar, tem interesse por essa área, esse livro é fundamental. Então, eu começo falando do planejamento democrático e participativo. Por quê? Porque hoje o paradigma de planejamento de gestão escolar é democrático e participativo, tá? O planejamento escolar, ele mesmo vindo aqueles documentos, né, de cima, a ação se inicia pela coordenação e pela direção, a gestão da escola. Então, assim, coordenação e direção são os mais comuns, mas a equipe gestora da escola. E deve continuar esse planejamento através de discussões junto com o corpo docente e com outros agentes, orientadores, supervisores, monitores. Ao longo desse processo também é preciso inserir a participação dos pais, dos funcionários,
dos alunos, geralmente através dos representantes desses alunos, que é o Grêmio Estudantil, é o mais comum, mas enfim, cada escola tem a sua forma de representação, né? E eles também devem ser consultados e ter suas posições ouvidas. Se acatadas, isso vai ser feito democraticamente, haverá votação para ver quais propostas vão ser acatadas, né, são viáveis ou não. O objetivo do planejamento é o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente não pode esquecer esse objetivo, porque às vezes ao longo do planejamento a gente se perde com metas que fogem desse objetivo principal, que é o aluno conseguir aprender, o aluno conseguir avançar. O aluno começa o ano no ponto A e ele pode chegar no final do ano, ou de um semestre, enfim, o prazo que você dá lá para cumprir essa meta, ele pode chegar a um ponto B, por exemplo, em junho, antes das férias, e pode chegar ao ponto C em dezembro. Todos vão chegar? Não, alguns estavam num outro ponto e vão evoluir de forma diferente, processo de aprendizagem individual, né? Então, é preciso que seja, que a equipe gestora e todos que participam do planejamento tenham em mente isso o tempo todo, que o aprendizado dos alunos é o mais importante. Então, para que isso aconteça, né, esse sucesso, essa meta seja atingida, a escola precisa pensar nas ações que devem ser tomadas para que se alcance essa meta principal, esse objetivo principal, que às vezes fragmenta em pequenas metas e pequenos objetivos, né? Então, é preciso, o planejamento precisa ser pensado, é preciso analisar a situação de quem vai aprender, em que pé está o aprendizado desses alunos, quais as necessidades deles, quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas, reforçadas. Então, a escola vai pensar em currículo, conteúdo, método, material, tá? Enfim, em uma série de detalhes para que esse objetivo maior seja cumprido. Eu trago mais uma dica de livro aí, são vários textos, né? Chama Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico. O projeto político pedagógico, gente, ele é um documento que, assim, nenhuma instituição de ensino funciona se não tiver um projeto político pedagógico, porque não existe nenhuma autorização de funcionamento se não tiver o PPP. Esse projeto político-pedagógico, ele vai descrever a escola em todos os seus detalhes, inclusive o bairro em que ela está situada, a cidade, a cultura, a população que ela atende, o público que ela atende, em quais etapas de ensino ela vai funcionar, quantos alunos ela vai receber, quais os materiais, estrutura física, a grade curricular. Então, por exemplo, se for uma escola de anos iniciais do ensino fundamental, tem a grade curricular do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarto e do quinto. Se a escola for seriada, tá? Porque muitas escolas não adotam a seriação porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não obriga isso. Então, às vezes, elas adotam 2 ciclos, né? O primeiro ciclo ou de 3 ou de 2 anos, então ela vai descrever isso no PPP dela. Pode ser também uma pedagogia de projetos, onde não há nenhum tipo de seriação. As crianças trabalham em projetos juntas, cada uma na sua etapa. Às vezes divide, na maioria das vezes divide o Fundamental 1 e o Fundamental 2, mas elas trabalham através de projetos. Então, tudo isso tem que estar descrito, né? No projeto da escola, o corpo docente, a carga horária das disciplinas, né? Os materiais, tudo tem que estar descrito ali. Porque se esse PPP não for aprovado pelas comissões de fiscalização de ensino, a escola não funciona, tá? E aí, quando você vai fazer um planejamento escolar no início do ano, geralmente lá em janeiro, né? Às vezes começa em dezembro já, depende do que você está esperando que venha das secretarias de educação, né? Você tem que ter esse PPP em mãos. Por quê? Seu planejamento não pode fugir desse PPP. Então, assim, se eu tenho uma escola, por exemplo, onde eu não tenho seriação, eu tenho o ciclo 1 de alfabetização, que são 3 anos, e o ciclo 2 de alfabetização, que são 2 anos, porque a minha escola é de Fundamental 1, eu não posso colocar no meu planejamento uma seriação, porque a escola ela já está programada para funcionar daquele jeito. Para que eu faça isso, eu teria que mudar o PPP, entende? Então, assim, começa com um documento que vai puxando outro, puxando outro, puxando outro.
Então, assim, respeitado o PPP da escola, o que deve constar no planejamento? Detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Porque quando você fizer as reuniões, né, com todo mundo que vai participar do planejamento, você tem informações. Então, o seu planejamento ali, o seu papel, vamos dizer assim, o seu documento, ele precisa ter a etapa de ensino que a escola trabalha, então se ela é de educação infantil, fundamental, médio, ou se é de todos, né? As séries que ela tem, as turmas, porque dentro de uma série, às vezes não, muitas vezes a gente tem turma A, turma B, turma C, às vezes a nomenclatura é diferente, mas nós temos várias turmas dentro de uma mesma série. E tudo isso precisa ser quantificado em números, tá? Quantos alunos, faixa etária, renda dos pais, né, situação econômica. Por quê, gente? Porque você quer bisbilhotar a vida da família? Lógico que não, é porque às vezes você precisa de verba para ajudar com material, com uniforme esses alunos, né? Então, dados, números, quanto maior a quantidade de números, melhor, porque se surge uma dúvida ali durante o planejamento, você tem ali no documento. Os componentes curriculares e seus conteúdos, então, língua portuguesa, ciências, matemática, que vai ensinar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, se a escola for seriada, claro, né? Quais os conteúdos que tem que ter ali, né? Por exemplo, o primeiro ano que é dedicado à alfabetização, independentemente se é seriada ou não a escola. Quais são os conteúdos para alfabetização? Geralmente, alfabetização focada na língua portuguesa e na matemática. Né? Que o aluno precisa aprender até o final do primeiro ano dele na escola? É o abecedário completo, são as sílabas, né? E aí já entra os métodos de ensino que a gente vai ver depois. O calendário escolar, isso é muito importante, a gente pega um calendário comum e adapta ele aos eventos da escola. Então, tem data de avaliação, mesmo que a avaliação seja aquela contínua, né, que o professor vai fazendo, ele tem uma data para preencher nota no sistema, ele tem uma data para entregar essas notas, então tem que estar no calendário, né? Dias letivos e não letivos, lembrando que a educação básica, nós precisamos de pelo menos 200 dias letivos no ano. Então, às vezes vai ter sábado letivo, as festas municipais, estaduais, federais, os feriados, eventos da escola, as festas internas da escola. Então, por exemplo, festa junina, vai ter festa junina, vai ser durante a semana? Então, tem que constar no calendário ali, né? Tudo que for importante para o cotidiano escolar, tudo que for mudar a rotina, precisa constar no calendário escolar. A estrutura física da escola, isso geralmente está no projeto político-pedagógico, mas precisa ser reforçado ali no planejamento, porque muitas vezes, durante a discussão do planejamento, você vai perguntar, mas chegaram os livros? Os livros do segundo ano, os livros didáticos, tem para todo mundo? Aí você pega os dados lá que você juntou, da quantidade de alunos, pega a quantidade de livros, mas tá faltando 2 livros, e aí? Parece pouca coisa, mas não é um problema que precisa ser resolvido, né? Então, precisa especificar a quantidade e qualidade de materiais, os laboratórios, as salas de aula, os espaços de lazer, se precisa de reformas, se precisa de adaptação, se está faltando alguma coisa. Os funcionários precisam fazer um levantamento disso antes das reuniões de planejamento, tá? Isso precisa estar no documento. Descrever as condições de acessibilidade, então, de repente, vamos receber um aluno cadeirante. Nós temos todas as condições de acessibilidade? Alguém já foi lá verificar se está tudo certinho? Precisa verificar, tá? Condições de quadra, outros ambientes esportivos, piscina, por exemplo, do pátio, do parquinho, se tiver. Então, geralmente, vai chegando no fim do ano, vai deixando tudo para o ano seguinte. Então, quando chega o ano seguinte, na hora de fazer esse planejamento, esse levantamento tem que estar em mãos, tá? Antes do planejamento, até por uma questão de distribuição de verba, né? E o atendimento propriamente dito, que é a descrição do quadro docente, já tem que começar a atribuição de aulas, montar horário dos professores. No Fundamental 2 e no médio, por exemplo, montar horário é uma tarefa, assim, árdua, né? Eu já fui coordenadora e você perde noites porque tem que encaixar todo mundo. Os professores geralmente trabalham em mais de uma escola. E aí você tem que dar um jeito de colocar a aula dele, vamos supor, de terça de manhã, mas aí tá batendo com a aula que ele dá na outra escola também na terça de manhã. Aí você muda, aí o professor que você mudou, esse também não pode. Olha,
muito sofrimento. Então, muitos coordenadores começam a atribuição de aulas, os horários, já no ano anterior, até em outubro, né? Não é nem no final do ano. E eu dou essa dica, porque quanto antes começar, melhor. Precisa ter um quadro dos profissionais, quem vai atender, em quais horários, por exemplo, se tiver psicopedagogo, monitor, orientador educacional, quais as funções, o que ele vai fazer junto aos alunos, junto aos pais e junto aos professores, né? Tudo isso precisa estar especificado no planejamento e precisa ser exposto na reunião, inclusive com a presença dos pais e dos alunos, para que não fique nenhuma dúvida. Outra coisa que precisa fazer parte do planejamento, geralmente ela atua como guia também nesse planejamento, então é uma das primeiras coisas a ser feitas, é a proposta pedagógica. A proposta pedagógica, gente, ela precisa estar de acordo com o PPP da escola, né? Então, se a escola é uma escola de metodologia ativa, né, participativa, democrática, isso constar nos métodos de ensino, até na alfabetização, em tudo, né? Então, os métodos didáticos escolhidos, eles precisam estar de acordo com o PPP, precisam seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei máxima da nossa educação, tá? E também precisam seguir a nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, tá? A BNCC, ela é muito clara nos objetivos da escola, desenvolver habilidades, desenvolver competências, né? O documento é bastante amplo, são 500 páginas, né? Mas ali está descrevendo tudo que um gestor precisa saber para Olá, dar. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no O site. gestor precisa saber para adaptar a sua proposta pedagógica para a BNCC. Então, o que acontece? Antes de elaborar essa proposta pedagógica, tem que ler a LDB, tem que ler a BNCC, isso deve começar no ano anterior para dar tempo, né? E assim, essa proposta, ela precisa ter, lógico, a gestão democrática e participativa, tá? E isso não envolve só o planejamento escolar, envolve as atividades do ano todo. A gestão precisa estar aberta aos alunos, aos professores, não pode ser uma gestão fechada. Um foco no desenvolvimento integral do aluno, o currículo o currículo escolar, ele precisa contemplar isso. Aspectos físicos, emocionais, cognitivos, intelectuais e sociais. BNCC, ela afirma e reafirma isso diversas vezes. Desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Você vai lá na BNCC, tem as competências gerais da educação básica, depois tem as competências específicas por área, por componente curricular, tem as habilidades, né, por componente curricular ou campos de experiência. Então, assim, é só pegar aquilo lá, ler, entender, discutir e tentar colocar isso em prática, tá? Ninguém precisa adivinhar nada, tá tudo lá. O ensino precisa ser contextualizado, atual e de acordo com a realidade social do aluno. Então, não adianta mais passar conteúdo que não tem aplicabilidade, que o aluno não entende, que o aluno não sabe por que, quando e onde vai usar. Hoje em dia, o professor precisa estar atento a isso, tá? As metodologias ativas de ensino. Existem muitas escolas de métodos tradicionais? Sim, porque a própria estrutura física da nossa escola ela vai para o método tradicional.
né? Os alunos lá dispostos em carteiras, o professor dando uma aula expositiva. Só que hoje, se até pela BNCC mesmo, você só consegue atender a BNCC se você começar a deixar o aluno ser protagonista, tá? E o professor orientar ali essa busca pelo saber. Você não pode dar tudo mastigado ali para o aluno, tem que fazer ele fazer, tem que ensinar ele a estudar, tem que ensinar ele a ser um estudante, a procurar o conhecimento, né? A identificar as preferências dele. Bom, então a gente tem o PPP, a gente tem ali a proposta pedagógica, né? A gente tem o planejamento de ensino propriamente dito. E aí, encerradas as discussões desse planejamento geral, a coisa desce ali para o professor. O professor, às vezes, ele não precisa fazer o plano de ensino. Quem faz o plano de ensino é a gestão. Mas eu vou colocar aqui, porque em muitas escolas o professor precisa participar desse plano de ensino, ele precisa ajudar a gestão a fazer esse plano. E no ensino superior, por exemplo, quem faz o plano de ensino geralmente é o professor, tirando algumas coisas ali que são engessadas, que eu vou falar para você. Então, assim, vamos supor que você seja um gestor, você vai fazer um plano de ensino. O que tem que ter nesse documento? Basicamente, é isso aqui, ó. O nome da escola, lá em primeiro lugar, o nome completo, a etapa de ensino. Não são todas as etapas de ensino que a escola tem, tá? É só daquela disciplina ali que você está fazendo o plano. Então, vamos supor, eu estou fazendo de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, eu vou colocar o nome da escola ali, depois eu vou colocar ensino fundamental, anos iniciais, tá? Ou ensino fundamental 1. Depende, a direção da escola aprovando, tá ótimo. O componente curricular. Componente curricular é a disciplina, é a matéria, né? A gente chama cada um de um jeito, mas a BNCC chama de componente curricular, a gente usa esse termo, então, agora. Componente curricular, língua portuguesa. Professor, o nome completo do professor de língua portuguesa, que vai ser responsável por esse plano aqui, tá? Ah, mas eu tenho mais de um professor de língua portuguesa, então você vai ter que fazer um plano para cada um deles. Por quê? Porque para cada série tem que ter um plano e para cada turma também. Então, você não pode fazer um plano só para o primeiro ano todo. Se você tiver mais de uma turma, você tem que fazer um plano para a turma A, um plano para a turma B, um plano para a turma C, para quantas turmas você tiver. E o professor de língua portuguesa de cada uma dessas turmas vai ser especificado, ou de matemática, ciências, enfim, né? Então, ali, o nome do professor responsável por esse plano aqui. Os planos são, portanto, gente, individuais, tá? A série, primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro ano só. A turma A. Então, esse professor vai ficar responsável pela língua portuguesa do primeiro ano, a turma A, tá? A ementa é engessada. A ementa do componente curricular, ela vem lá no projeto político-pedagógico. Quando você faz a grade curricular, você vai colocar as ementas, os objetivos gerais e específicos de cada componente. Então, esses 3 itens são engessados. Então, você copia e cola, não tem o que fazer, tá? O conteúdo programático, essa parte você pode e deve discutir junto com o professor. O que nós vamos ensinar no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto? A escola não adota bimestre, adota semestre, então adapta. Semestre 1, semestre 2. É trimestral, coloca ali primeiro trimestre, segundo trimestre, enfim. Junto com o professor, os professores de língua portuguesa do primeiro ano, você vai preencher. Quando for fazer o da matemática, mesma coisa, de ciências, mesma coisa, e assim vai. Então, assim, não é um trabalho fácil, tá? Só que os planos de ensino, você faz uma vez, eles ficam ali prontos. Ao longo dos anos, você vai adaptando e atualizando. Por exemplo, essa parte da ementa, dos objetivos gerais específicos, já está preenchido. Então, no ano seguinte, você não precisa ficar modificando, porque o PPP da escola não foi modificado, né? A não ser que ele seja, certo? Avaliações. As avaliações, não precisa descrever cada uma das atividades avaliativas que o professor vai dar. Você vai colocar os tipos de avaliação: avaliação formativa, contínua, através de práticas, de
soletrar, enfim, pede ajuda ali para o professor. Atividades didáticas, como que vai ser o reforço, né, do conteúdo, como que vai ser a rotina ali da sala de aula e, lógico, os materiais que serão necessários. Então, tem ali livro didático, vai precisar de computador, vai precisar de lousa, tudo tem que estar especificado, tá? Quando se trata de plano de ensino de nível superior, a gente coloca bibliografia também. Essa bibliografia, gente, é engessada também. Ela vem lá do PPP da escola. Então, não é os livros... O professor pode colocar uma bibliografia complementar, tá? Mas a bibliografia básica de cada componente curricular, ela está no PPP, então ela é, portanto, engessada. Então, esse é um plano de ensino, né? Se você for coordenador, provavelmente vai preencher muitos desses, porque, como eu disse, eles são individuais, é um para cada turma, tá? E então não dá, lógico, você muda muito pouca coisa, às vezes você muda só o nome do professor ou algumas atividades, mas é um trabalho que leva tempo. Aí, para finalizar, né, essa introdução aqui aos nossos estudos, que eu falo de planejamento escolar, é importante a gente falar do plano de aula. Muitas pessoas confundem, né, o plano de aula com o plano de ensino, né? O plano de ensino, gente, é para o que o componente curricular, né, vai ensinar durante um ano ou um semestre. Então, se for uma disciplina, né, um componente curricular semestral, o plano de ensino ele vai colocar ali um semestre, se for anual, o ano todo. O plano de aula não, o próprio nome diz, é um plano para aula. Para uma ou mais aulas, às vezes a gente faz aí um plano de aula com colunas suficientes para ir preenchendo, né? Como a gente vai ver aqui agora. Primeiro eu mostro o planejamento da aula. O planejamento da aula, eu costumo fazer antes do plano de aula. Vocês veem que é um monte de documento, né? Que o professor preenche, mas é importante porque ao longo do ano a gente vai dando aula, dando aula, dando aula, dando aula. É preciso ter um norte, é preciso ter um lugar que você volta para conferir se o que você está fazendo está dentro do planejado, né? Então, no começo do ano a gente faz bastante documento, mas eu acho isso útil depois. No planejamento de aula, eu vou colocar o tema da aula, a série, a disciplina, o componente curricular, né? A data, o professor, né? No caso, eu e a escola. Por que a gente coloca, às vezes, a escola? Porque, como eu disse, muitos professores dão aula em mais de uma escola, né? Principalmente dos anos finais do fundamental e do médio. Então, aí eu vou descrever o conteúdo que vai ser abordado, o objetivo e intenção que você deseja alcançar com a aula e criar um roteiro passo a passo de como será realizada a aula, os materiais e os equipamentos, a avaliação e a duração da aula. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com o terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Terceiro ano do Fundamental 1, conteúdo de ciências, tá? Eu vou mostrar os planetas. Então, o tema da minha aula vai ser esse. Lembrando que cada componente curricular tem muitas sub-áreas ali, né? Então, você precisa especificar. Na própria BNCC, existem eixos temáticos, existem os temas mesmo, né? Então, na dúvida, vai lá na BNCC ver qual que é o eixo temático, o tema que você vai colocar ali. Beleza. Aí vou descrever o conteúdo. Mostrar os planetas do sistema solar, mostrar o sistema solar para os alunos. O objetivo que você quer alcançar é que os alunos conheçam minimamente o funcionamento do sistema solar com seus planetas, tá? Minimamente, eu digo que assim, em uma aula eles não vão aprender tudo. Criar um roteiro passo a passo de como será realizada a aula. Então, eu vou levar o quê? Uma maquete, vou levar uma imagem, vou levar um vídeo, enfim, tudo com os nomes dos planetas lá, para que os alunos vejam como que aquilo é em 2 dimensões, em 3 dimensões. Os materiais necessários, portanto, vão ser a maquete, uma lousa digital, então um projetor, né, para você passar o vídeo, enfim. O que você for precisar ali, até lousa e giz, às vezes tem que colocar, gente, dependendo da escola.
Avaliação. Avaliação, quando a gente fala avaliação, não é que eu vou dar uma prova no final da aula, tá? É o método utilizado para avaliar se o aluno aprendeu ou não. Então, você pode fazer perguntas rápidas, né? Gente, como que é o nome desse planeta? Ah, é Vênus, tá? Não precisa dar nota. É só para você ver se os alunos conseguiram ali assimilar aquele conteúdo que você passou. Tempo de duração da aula, às vezes você tem uma aula de 50 minutos, às vezes você tem 2 aulas, então é preciso colocar ali, porque isso também muda, tá? O planejamento. Aqui eu tenho um plano de aula em cima, infanto-juvenil, que é um plano um pouquinho mais simples, tá? Coloca o nome do professor, a atividade, a classe e a data. Os objetivos rápidos, né? Vamos mudar aqui a matéria, vamos colocar história. A gente sabe que história tem também muitos componentes curriculares. Vamos supor, eu estou trabalhando história com ensino médio, estou trabalhando. Não, desculpa, plano de aula infanto-juvenil, eu vou colocar um conteúdo mais simples. Então, a história dos anos iniciais, por exemplo, a gente foca na história local. Então, os objetivos, vamos ver. Conhecer a história da fundação da cidade. O conteúdo, história da fundação da cidade. O método, como que você vai passar isso? Você vai contar uma história? Você vai mostrar um texto? E se eles não forem alfabetizados? Você vai mostrar imagens? Você vai mostrar fotos? Você vai mostrar vídeos que você conseguiu? Então, você precisa falar se é uma aula expositiva, como que vai ser. E a avaliação, depois fazer algumas perguntas para eles, fazer uma roda de conversa, né? Enfim, existem várias formas de avaliar se o aluno aprendeu sem ser necessariamente a prova. Agora aqui, o plano de aula um pouco mais elaborado, esse sim eu posso colocar para o ensino médio, né? Então, vamos supor, eu vou colocar ali o tema Guerra Fria, tá? Vou colocar ali o conteúdo de história, objetivo geral, conhecer o contexto que desencadeou a Guerra Fria na Europa, entre União Soviética e Estados Unidos. Público-alvo, ensino médio, conteúdos ministrados, a Segunda Guerra Mundial, como que ficou o mapa da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, quais os países, entre aspas, ganharam e perderam, essa bipolarização do mundo, procedimentos a serem tomados, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula teórica, eu vou passar um filme também para complementar, eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou mostrar fotos. Então, tudo que você vai tomar de ações ali para ensinar esse conteúdo, você tem que colocar. Os recursos utilizados para ver até se você vai precisar reservar uma sala de vídeo, alguma coisa assim, né? E a avaliação. Aí, como se trata de ensino médio, você até pode fazer um quiz, né? Que é uma prova de múltipla escolha mais rápida. Por quê? Porque são alunos maiores, são alunos mais velhos. Se for, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, a gente dá muita prova escrita para eles se habituarem, porque eles vão sair dali, eles vão fazer Enem, vestibular, concurso público, até mesmo às vezes para entrar numa empresa, ele precisa fazer uma provinha. Então é importante ele se acostumar com a prova escrita. É a melhor forma de avaliar um aluno? Não, não é a melhor forma de avaliar um aluno, mas é a única forma, às vezes, para você conseguir um emprego, tá? Então é preciso conseguir um emprego ou acesso ao ensino superior. Então é preciso que o aluno se acostume com isso. Porque muitas vezes ele vai até o ensino médio com essas avaliações alternativas, né? A prova, e aí ele não se acostuma a fazer prova. Então, a gente precisa, no ensino médio, focar um pouco mais nisso. Só uma coisa que eu não falei aqui, ó, palavras-chave. Essas palavras-chave são importantes para você não fugir do conteúdo, porque às vezes a gente começa a dar aula, começa na Guerra Fria, vai parar lá longe, né? Então, coloca umas palavras ali para não deixar você dispersar, tá? Que são essas palavras vão chamar o assunto que precisa ser tratado na aula. Outra coisa, as anotações. Essas anotações geralmente eu faço depois da aula para ver se, olha, acho que ficou uma dúvida sobre determinado fato que aconteceu. Então eu coloco ali também. Por quê? Porque no próximo plano de aula eu retomo esse conteúdo que ficou a dúvida, esse conteúdo ou esses conteúdos, tá?
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!